Oi, boa noite, gente. Sejam muito bem-vindas à nossa retomada de live, né? A gente agora vai ter live toda semana. E aí, hoje, a gente vai fazer uma live de receita, porque eu sei que é algo que vocês curtem muito. E aí, pensando que o Dia dos Namorados, ele já tá aí bem na porta, a gente vai fazer aquele fundi, que tem aquela base de cookies, que eu acho ótimo pra gente compartilhar a dois, né? Então, eu vou fazer todo o passo a passo da receita aqui com vocês. A gente vai fazer a base, a montagem e conversar um pouquinho de como a gente pode oferecer isso para o nosso cliente, tá? Mas antes da gente começar, sejam muito bem-vindas. Eu sou Joyce Lira, apaixonada por brigadeiro, e o meu grande intuito aqui é ajudar você a se tornar uma confeiteira memorável através de brigadeiros perfeitos. Joyce, o que é ser memorável? Ser memorável, eu já falei pra vocês diversas vezes que nada mais é do que a gente tá sempre presente na memória do nosso cliente. Quando o nosso cliente ele quiser comer um brigadeiro, ele quiser comer um bolo, ele quiser comer algum doce, ele vai desejar comer o nosso brigadeiro, o nosso doce. Então é isso que eu quero pra vocês, porque dessa forma a gente consegue ter uma produção sempre cheia, tá? Então, vamos começar do outro lado da câmera. Sempre vai estar Nuna auxiliando a gente aí com as dúvidas de vocês. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindas aí mais uma live. Tanto tempo que a gente tá sumido, né? Mas aí, depois de dias muito intensos, né? No momento que a gente tá vivendo bem difícil aí no âmbito mundial, né? E principalmente nacional, com a pandemia do Covid, a gente se organizou nossas tralhas aqui e voltamos com tudo aí para fazer a alegria de vocês com as lives. Para começar, né? Hoje, já saindo da dieta, cookies, né? Cookies com amora, com morango, marshmallow, não tem nada melhor que isso, né? Exatamente. E aí o primeiro passo que a gente vai fazer é exatamente a nossa tortinha de cookies, né? Já posso começar, moça? Já pode começar. Então a gente vai fazer a nossa torta de cookies. Para fazer esse cookies, eu vou precisar de manteiga. Aqui eu tenho açúcar mascavo, trigo sem fermento, tá? Aí tem o bicarbonato, sal, leite condensado e gotinhas de chocolate. E aí vocês estão vendo que é um cookies que não leva ovo, porque ele já leva o leite condensado, mas poderíamos usar ovo também. Mas eu gosto de fazer assim porque eu acho que ele fica super saboroso. Então é o cookies que eu sempre faço. Eu só vou adaptando um pouco essa quantidade de leite condensado se eu quero um cookies mais firme ou um cookies mais fofinho, tá? Então o meu primeiro passo é pegar a minha manteiga. Essa manteiga ela precisa estar em ponto de pomada, tá? Que é esse pontinho aqui, ó, que a gente passa a colher e ela dá uma amassadinha. Ela não tá nem dura e nem líquida, porque a gente vai querer aqui, ó, fazer um creminho da manteiga junto com o açúcar da gente. Eu acho que eu falei açúcar demerara, né? Mas é açúcar mascavo, tá? Para quem tá chegando agora, Joyce, qual é a receita de hoje? Hoje a gente vai fazer aquele fundim com base de cookies, tá? Eu vou salvar aqui, tá? Fundi de cookies. Para quem chegar aqui tá travado. Certo. Pronto, ó. Coloquei aqui somente a minha manteiga e o meu açúcar. Vou ligar a batedeira até incorporar. Joyce, não tenho batedeira planetária, então você faz na mão, vai misturando com a espátula, tá? Porque o cookies a gente precisa mexer ele com esse batedor raquete aqui, porque a gente não quer que seja incorporado o ar dentro dele. Então sempre bate com a raquete, tá? Parei aqui um pouquinho, que eu vou limpar o canto aqui do meu bowl. O que é que foi na batedeira, Joyce? Muita gente com saudade, Joyce, das nossas lives. Ai, que bom. Também tava morrendo de saudade de a gente ter essa troca assim, né? Mais tete a tete. E aqui na batedeira tem manteiga e açúcar mascavo, tá? Já incorporou, eu vou deixar mexendo só mais um minutinho e já vou desligar a minha batedeira, tá?
simples, bem rápida de ser feito. E a gente pode utilizar ele de diversas maneiras, né? Aqui a gente vai fazer o fundim, mas vocês poderiam fazer qualquer outro tipo de cookies. O cookies normal, cookies recheado, torta recheada com Nutella, mini tortinha. Então, assim, é uma receita que vocês realmente podem brincar muito com ela, tá? Usar em data comemorativa, como é a ideia da gente aqui agora. Usar no dia a dia normal, usar para pronta entrega, para delivery. Então, aproveitem essa receita. Então, agora que eu já bati aqui, ó... Antes de passar para outra fase, Joyce, Foi. tem uma pergunta que tem a ver com essa primeira fase. Certo. É possível usar açúcar refinado? Ó, é possível a gente usar açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar branco, né? Qual a diferença que a gente tem que ter em mente? O açúcar mascavo, ele é um açúcar que ele não passou por nenhum processo. Então, ele tem mais umidade e ele vai levar essa umidade para o cookies da gente também. Se a gente substitui pelo açúcar cristal ou refinado, a gente tende a ter um cookies mais sequinho, tá? Mas também vai dar certo. Então, ó, mexi realmente até virar um cremezinho. Tá dando pra ver, mozinho? Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Pronto, dá pra ver. Pronto, aí incorporou, virou esse creme. Agora eu vou pegar e vou adicionar o meu leite condensado, tá? Aí mexer novamente até incorporar. Coisa rápida de 1 minutinho já incorpora o suficiente. A receita, né? A receita vai estar lá disponibilizada no canal do Telegram. Quem ainda não está no canal do Telegram, o link está lá na bio da Arquitetana Doces. Saindo aqui da live, vai lá, que vai estar lá a receita de cookies, tá? A gente vai postar lá novamente no canal do Telegram a receita desse cookies. Isso. Ó, incorporei o meu leite condensado. Aí minha massa, ela começa a ficar um pouco mais líquida. Mas agora eu vou vir exatamente com os meus secos, que vai dar a estrutura final da minha massa, tá? Então vou adicionar aqui, sempre peneirando. O açúcar que tá aí é o demerara ou o mascavo? O mascavo. O mascavo. O açúcar demerara poderia usar? Poderia, mas aí segue a mesma ideia do cristal. Já passou por um refino, já foi tirado um pouco da umidade desse açúcar. Então ele também vai tender a deixar o cookies da gente menos úmido, tá? Mas ele entre o branco e o demerara, tem alguma preferência? Não, qualquer um dos dois. Ó, mas isso não significa que o cookies ele vai dar errado, tá? Vocês podem tranquilamente fazer com o cristal. Só que ele vai ficar aquele cookies que é mais sequinho, mais crocante. E aí agora, ó, vou botar aqui o meu trigo. E aqui eu tenho um pouquinho de bicarbonato e um pouquinho de sal. A manteiga que eu coloquei aqui, ela foi sem sal. Se ela tivesse sido com sal, eu tiraria esse sal aqui da receita, tá? Então fica aí a critério de vocês utilizar a manteiga com ou sem sal. Vou dar uma misturadinha aqui já com a espátula, tá? Pra não voar trigo, pó, pra tudo que é lado. E aí depois eu vou na batedeira só dar um sustinho. Porque a partir do momento que a gente colocou o trigo aqui, a gente não pode bater demais. Porque igual a bolo, se a gente ficar batendo, a gente vai desenvolver o glúten. E aí a gente vai ficar com um cookies muito duro, tá? Então é só até incorporar mesmo. Então, pra quem tá sem ideia do que vender no Dia dos Namorados, quiser fazer algo mais diferente, tá muito em alta, né? Esse fundir com cookies, né? Faz a tortinha de cookies, coloca o chocolate lá derretido e as frutas, né?
quadradinho. Aí aqui minha massa chegou à textura final, ó. É uma massa super espessinha. Na verdade é uma massa, né? Uma massa mesmo. Pode ser margarina, Joyce? Pode. Pode ser margarina. Pode. É aquela coisa, o que a gente precisa ter em mente é que se a gente substitui manteiga por margarina... Peraí, só um minutinho para eu raciocinar. A gente precisa ter em mente que se a gente substitui a manteiga pela margarina, os preparos da gente, eles tendem a ser um pouco menos saborosos, tá? Mas a estrutura da massa, ela vai ser a mesma, então não tem problema nenhum. Se for melhor, mais viável para você utilizar margarina, usa a margarina sem problema nenhum. E aí agora, ó, eu vou vir com as minhas gotas de chocolate. Aqui eu estou utilizando gotas de chocolate ao leite, mas você poderia utilizar gotas de chocolate amargo, você poderia pegar chocolate blend. Se não tiver gota, pega a barra, corta em quadradinho e joga aqui dentro também. O que é importante é você ter uma noção do equilíbrio de sabor. Qual vai ser o recheio que você vai colocar dentro da sua tortinha? Eu já vou colocar um puxado pro amargo. Então aqui no meu cookies eu vou colocar o chocolate ao leite. Se os meus clientes eles preferem algo muito mais amargo, eu colocaria tanto no cookies quanto no recheio chocolate amargo. Ah, tem um paladar mais doce, coloca o ao leite, tá? Então vai pensando exatamente nesse equilíbrio de sabor, tanto do preparo quanto do que normalmente o seu cliente ele prefere consumir. Então eu vou adicionar aqui dentro e aí vou mexer com a própria espátula, tá? Aqui também, mexe só até cobrir as gotinhas, dá uma incorporada, também não pode ficar mexendo muito tempo. Quem tá chegando agora, não perdeu muita coisa não, ainda tá na massa do cookies e depois no canal Telegram a gente vai colocar a receita, mas é importante ficar aqui porque não vai ser só a receita, né? Como já gosta de dizer, né? A gente preza muito além da receita, então hoje a gente vai fazer a montagem de como você utilizar esse cookies para o Dia dos Namorados, né? Fazendo fundir de cookies, né? Isso. Vou levar isso aqui rapidinho, tá? E aí, estão acompanhando, tem alguma dúvida, se vocês estiverem acompanhando, tiver tudo certinho na live, sem travar, o som, vai apertando aqui no coraçãozinho. E quem ainda não compartilhou a live, aproveita para compartilhar. Vê se tem alguma colega confeiteira que vai tirar proveito dessa live, então compartilha, aperta aí no aviãozinho e vai chamando o pessoal para participar. Tá bom? E aí, com relação às dúvidas... Pode usar margarina com 80% lipídio, o Jorge falou, né? Sim. Inclusive, se for usar margarina, eu sempre digo pra vocês utilizarem 80% lipídio, tá? Muito melhor do que utilizar as outras, porque ela tem uma quantidade de gordura maior. Então, se aproxima mais da estrutura, do sabor da manteiga. Então, sempre optem por margarina 80% lipídio. E aí, vamos lá, ó. A minha massa de cookie aqui, ela tá pronta. Dá um zoom aqui, mozinho. Tá dando pra ver? Ainda não, só um segundo. Tá dando pra ver as gotinhas aí, a massa, a textura? Vocês estão vendo que ela é bem firme, né? Uma massinha mesmo. E aí agora, ó, eu tô com minha forma aqui já untada. Essa minha forma, ela não é de fundo removível, mas se vocês tiverem ou puderem comprar uma forma de fundo removível, é melhor pra gente desenformar esse tipo de massa, tá? A gente consegue desenformar aqui, consegue, mas dá aquela dorzinha no coração, sabe? Aquela preocupação de quebrar o cookies, de não dar certo. Então, com a forma, com fundo removível, vai ser muito mais tranquilo. E aí eu vou passar minha massa pra cá. Essa receita que eu vou passar pra vocês, ela rende 2 tortas de 15 centímetros, mas eu acho que na forma de 13 centímetros é o suficiente, assim, para o Dia dos Namorados, se for realmente uma coisa para 2 pessoas, tá? E aí agora, ó... Qual foi a marca das gotas de chocolate que você usou? Essa que eu usei foi Cical, tá? E aí agora eu vou moldar toda a minha massa na minha forma. Não quero deixar essa massa muito grossa, tá?
Então é fazendo com cuidado. Essas gotas derretem no fogo, Joyce? Ela derrete, tá? Dá uma derretidinha, mas não chega a ficar... Ainda fica no formato de gota, tá? Mas não é igual aquelas gotas forneáveis que ficam intactas, sabe? Mas fica bem mais gostoso o cookies com essas gotas, porque o chocolate ele dá uma derretidinha, então fica bem... Mas o formatinho se mantém. Aí eu sempre gosto de dar uma atenção, ó, aqui nos cantinhos, pra gente não... Tá dando pra ver, moça? Dá sim. Aqui nos cantinhos, pra gente não ficar com aquele canto que é só massa, sabe? Bem grosseiro. Então eu sempre coloco o meu dedo aqui, ó, pra ir dando uma amassadinha e ajeitando esse cantinho aqui. Aqui a gente gosta tanto de cookies que até cru eu já comi essa massa. Essa massa é muito boa. Até cru eu já comi. Não sei vocês. E cookies, vocês gostam mais do cookie crocante ou do cookies mais molinho? Eu prefiro molinho. Até quando a gente deixa para comer depois, né, que ele vai ficando duro, a gente coloca no micro-ondas, bota lá 20 segundinhos, ele derrete de novo, fica molinho de novo. Aqui em casa a gente prefere bem mais molinho. Inclusive assim, essa história do cookies crocante ou molinho, tá? Tem muito a ver com relação a fogo também. Tem a ver com receita? Tem. Mas o fogo é o que mais determina. Se você gosta mais de cookies crocante, você deixa ele mais tempo no forno. Se você gosta de um cookies crocantinho por fora e molinho por dentro, quando o cookies ele começa a assar por fora, a ficar durinho, mas você sente que é só uma casquinha e você retirar do fogo, que ele vai manter, se manter mais macio dentro, né? Nesse caso aqui, eu prefiro puxar para o lado mais crocante, tá? Não ficar com ele completamente duro, mas deixar um pouco mais crocante até para ele ser mais estruturado. Então eu só tiro do fogo quando ele tá bem douradinho. Para quem tá chegando agora, esse cookies ele vai servir de base para um fondue. Então ele vai receber o peso de chocolate e também a umidade de chocolate. Se ele for muito mole, realmente ele não vai ter estrutura, né? Isso. Então ele vai ter que ficar um pouco mais firme. Aí aqui nas bordinhas, pra gente ter um acabamento mais bonito, tá? Eu sempre vou tirando aqui com o meu dedo, ó. E depois eu venho dando uma leve amassadinha pra ele ficando lisinho. Se você preferir um cookies mais rústico, não precisa fazer isso. Eu particularmente gosto dele assim mais ajeitadinho, tá? Eu só tô falando aqui, cookies de chocolate, cookies vermelho, né, Red Velvet. Inclusive a gente comeu um recente aqui em Brasília, que foi uma delícia. Nós comemos de prestígio, que era muito bom, de prestígio, muito bom, muito. Cookies é muito versátil, né? Mas assim, é sempre nessa massa principal aí. Os demais são variações dessas massas. Exatamente. Então peguem essas massas aí e usem a criatividade para variar. Aqui, por exemplo, se eu quisesse fazer um cookie de chocolate, eu ia tirar um pouquinho da minha farinha de trigo e ia adicionar de cacau, tá? Pronto, ó. Aqui eu fiz toda a minha massa, vocês estão vendo que ela tá bem certinha na lateral. Não ficou tão grossa, tá? Porque o cookies ele tende a crescer um pouquinho no forno, então a gente não pode deixar ele tão grosso. E aí, é nesse momento que a gente tem o pulo do gato, que a prof aqui não conseguiu fazer o pulo do gato, mas que eu vou ensinar vocês como faz, pra vocês terem realmente a torta perfeita, tá? Deixa eu só lavar minha mão bem rapidinho. Então, pra quem tá perguntando aí, por exemplo, o cookies vermelho, Red Velvet, como o Joyce falou, se fosse de chocolate, diminui um pouco aí a quantidade de farinha de trigo e coloca coloca um cacau. No Red Velvet, novamente, o pessoal diminui a farinha de trigo, coloca um pouquinho de cacau e o corante vermelho, né? Pra ele dar aquela coloração bem acentuada, né? Do vermelhidão do Red Velvet. E aí combina mais, ao invés de colocar as gotinhas pretas, no meu ponto de vista, combina mais colocar as gotinhas brancas, né? No Red Velvet. Isso.
Rose, tu vê se tem papel alumínio ali pra mim, por favor. Agora. Duda, ele foi ver se tem papel alumínio ali pra eu mostrar pra vocês como vocês precisam assar essa torta pra ela ficar perfeita, tá? Vou primeiro ensinar vocês e depois eu falo por que a gente tem que fazer isso. Eu vou pegar o meu papel alumínio, ó, coloco aqui na minha torta. E aí vou dando atenção aos cantinhos também, deixar bem rente aos cantos. E vou, ó, cobrir aqui. Eu tenho que deixar por cima do meu cookies, tá? Por que, Joyce, eu tenho que fazer isso? Porque ele tende a dar uma derretida, a se esparramar. É por isso que a gente faz a bolinha e o cookies ele desliza e vira esse biscoitinho, né? Fica no formato de biscoitinho. Porque ele derrete e depois que ele se estrutura, que ele vai endurecendo. Se a gente pegar do jeito que tava, colocar no forno, o cookies da gente ele vai derreter. Então ele vai dar uma descida. Ao mesmo tempo que ele desce as laterais, ele sobe o meio, né? Porque tá perdendo massa nas laterais e ganhando mais no fundo. E ele vai aumentando de tamanho. Então a gente não consegue ficar com o cookies perfeito, tá? E aí eu coloco por cima da massa pra usar como se fosse meio que uma barreira para esse cookies ele não arriar. Se eu colocar por baixo, pode ser que mesmo assim o meu cookies arreia, tá? Então sempre arreie. Então sempre por cima da massa. Depois disso, eu vou pegar feijão e eu vou colocar aqui dentro até completar toda a minha massa. E aí sim que eu vou levar pro forno. E aí o feijão ele vai servir para que esse cookies ele não enche, para que ele se mantenha bem certinho aqui nas laterais e a gente consiga ter uma torta perfeita. Eu, Joyce, não tinha feijão em casa e tive que assar sem o feijão. Então o resultado da minha torta não foi perfeita, mas essa aqui, ó, eu vou deixar na geladeira, eu vou guardar, depois eu vou assar com o feijão para vocês conseguirem notar a diferença disso, tá? Então, nesse detalhe aqui, vocês precisam ter essa preocupação para ter a torta perfeita. Então, pegando aí, gente, quem tiver com dúvida, pergunte. Que eu tô aqui olhando aqui as dúvidas de vez em quando, justamente para estar ajudando vocês aí nesse processo. Então, esse é o macete, né? Isso. Eu assei duas aqui, ó. Essa aqui é de 15, essa aqui é de 10 centímetros. Vocês podem ver que ela arriou, né? Comparado ao tamanho da minha forma, ela já deu uma arriadinha, coisa de 1 centímetrozinho. E aí, essa torta, ela veio mais para o fundo e as minhas laterais, ó, ficou bem fina, porque realmente o meu cookies, ele desceu quando assou. Então, ó, em vez de eu ter aquela bordinha quadrada, por exemplo, eu tô com uma bordinha bem fina. Com relação ao feijão queimar, eu acho que você vai acabar perdendo o grão, né? Você vai colocar ele lá cru, você vai perder. Você pega um pote, você vai usar esse feijão, vai fazer seu cookies. Depois você guarda no pote de armazenamento, né? Como é que fala? De mantimentos. E aí você sempre vai usar esse feijão para estar fazendo mais torta de cookies, fazer tartelete, torta de limão. E aí você guarda ele, tá? Quem tá chegando agora e tá preocupado que perdeu a live, a gente vai publicar no GTV e também vai disponibilizar a receita no Telegram. Então quem ainda não tá no Telegram, o Telegram é Joyce Lira com Y. Aí você vai ter lá a foto de Joyce, o Arquitetando Doce, para ter certeza que é o canal dela. Isso. E quem não quiser procurar, é só ir lá no link que está na bio do Arquitetando Doce. Tem lá um link na bio, você vai lá e consegue ter acesso ao Telegram. Exatamente. Ó, vou mostrar essa aqui bem de perto. Ó como ela ficou gordinha, como ela inchou. Exatamente porque eu não tinha o feijão para fazer com que ela não crescesse tanto, não aumentasse tanto o volume. Essa aqui foi outra que inchou bastante, mas enquanto ainda estava mole, que inclusive, Joyce, eu não quero usar feijão, eu quero fazer uma produção grande, não quero gastar tanto feijão e tudo mais, o que você pensar aí, ela inchou, ficou praticamente da mesma altura, e enquanto ainda estava quente, eu furei com garfo e dei uma amassadinha com garfo para eu poder ficar com a partezinha aqui para encher com o meu recheio, tá? Mas eu, Joyce, faria daquele outro jeito com feijão para ela ficar com um acabamento ainda mais perfeito e completamente certinha, tá? Então, assim, pra quem na arquitetando, a estética é bem importante, né, Joyce? Principalmente nos brigadeiros. Exatamente. É tudo padronizadinho. As pitangas
Eu que via, né? Joyce faz a pitanga, não saiu bem, pega a colherzinha, desfaz a pitanga, coloca de novo. Então, assim, um dos pilares do brigadeiro perfeito que a gente defende muito é a estética, né? A estética diferenciada, perfeita. Até porque quando a gente tem esse cuidado com a estética, é uma coisa que faz muita diferença, né? Por exemplo, se você for num casamento, você vê lá um exércitozinho de brigadeiros que tá tudo igualzinho, você percebe o quanto aquela mesa é mais bonita. Se você vai em um que tem um brigadeiro de um tamanho, outro do outro, uma pitanga pro lado, outro pro outro, você já olha pra si e faz, tem alguma coisa de errado aqui. Mesmo que você nem consiga perceber o que tá errado ali, porque nem todo mundo tem olho clínico feito a gente, né? Você percebe que tem algo errado. Então, o visual é muito importante para o cliente também, tá? Igualmente aqui, o visual vai importar, vai ficar mais bonito. E falando em visual, a gente tem novidades aí, inclusive para as alunas antigas da Arquitetura Brigadeiros também vão ter acesso. E a gente tá trabalhando aí para trazer muita novidade aí para as próximas turmas e as que entraram também vão ter. Então, acompanhe já aí nos stories, no feed, que logo aí vocês vão ver vários visuais bonitos, claro, sempre à base de brigadeiro, né? Que aqui a paixão de Joyce é brigadeiro, a minha também, é todo mundo aqui de casa também. E o forte da gente é brigadeiro, a gente não abre mão. Vamos lá. Como eu apresentaria isso aqui para o meu cliente, tá? A gente tem duas formas iniciais. Essa bandeja aqui, eu comprei ela, eu acho que foi R$19,90, não foi, moça? Foi algo assim, R$19,90, R$25,90. Foi um preço acessível. E ela é desse tamanho. Poderia ser uma menor, poderia ser uma mais fina, caso fique viável para você, tá? Então eu posso pegar o meu fundim, colocar aqui no meio, colocar toda a minha decoração, colocar minhas frutas, colocar os meus marshmallows. Inclusive, já me dá aqui, moça, por favor. Me dá a bandeja toda. Enquanto eu tô aqui, derrete esse chocolate para mim, por favor. Exatamente. Quem tá aí com o do feijão, a Cris, aí respondeu perfeitamente. Você não vai poder usar ele mais para assar, então reserve e fique usando ele só para essas finalidades, né? Exatamente. Quando for fazer outras tortas, um tortalete, uma torta de limão, Exatamente. ou até uma torta de cookies novamente, aí você usa ele. Exatamente. E aí eu tô deixando os E aí, comentários, tá, rapidinho. gente? Quem não quiser ver, aperta na telinha que ele some. Só para não gerar confusão, tá? Aqui a gente tá fazendo uma torta de cookies que a gente vai deixar aberta. Se você for fazer uma torta de cookies que ela vai ser fechada, você vai rechear a torta de cookies com recheio forneável, Nutella, brigadeiro, doce de leite, e aí depois você já coloca a tampa e você já leva pro forno desse jeito. Você não vai, tipo, assar a torta, depois colocar o recheio, depois assar a tampa, ou assar a tampa separada e depois grudar. Você já pode colocar, porque o recheio ele já vai dar essa densidade que precisa para esse cookies não inchar tanto, tá? E nem esparramar. Eu vou cortar aqui essa cobertura. Eu estou utilizando cobertura, mas poderia ser chocolate só que temperado, tá? Mas qual é o intuito dessa cobertura aqui? É a gente passar por todo o nosso cookies para dar mais estrutura para ele, porque a gente vai colocar ali uma quantidade boa de recheio, né? Então esse cookies, esse recheio ele vai ficar pesado, então a gente meio que dá uma blindada nesse cookies para deixar ele ainda mais estruturado, tá? Pegaram aí, gente? Passa o cookies na borda para ele fazer tipo uma proteção, para ele ficar firme e o chocolate derretido que entrar não ficar em contato direto, né? Isso. Muita gente faz isso, tem muita gente que faz isso na banoffee. Não sei se vocês gostam de banoffee, aqui banoffee pra mim é uma das melhores tortas. E é comum a gente pincelar aí com a cobertura para banoffee ficar mais firme. Isso. Mozi, derrete pra mim os dois chocolates, por favor. Derrete pra mim. E dá uma limpada nessa bandeja. Vou usar só tirar o excesso do chocolate aí de cima. E aí como eu tava falando, né? Esse fundim a gente tem que pensar que a gente vai servir ele pra realmente o cliente comer como um fundim. Então a gente tem que pensar sempre em combinações que vá super casar com o fundim, né? Que normalmente é morango, marshmallow, uva, aqui eu tenho amora, podia ser framboesa, mirtilo, physalis, brownie. Eu só não recomendo, por exemplo, frutas já picadas, tá? Tipo
banana que escurece não ia ser legal. Biscoito, se você já for deixar montada, vai acabar murchando, a não ser que você, dependendo de como você vai servir esse cookies, você coloque ele já fechadinho, tipo um pacotinho de mini Oreo, você coloca dentro da sua caixinha, tá? Frutas cortadas como kiwi, por exemplo, dependendo de como a gente manda esse cookies, a gente pode até ir colocando as frutinhas em potinhos como esses, ou potinhos de vidro, como você conseguir fazer de acordo com o seu custo, tá? Nesse caso aqui, ó, se eu fosse, por exemplo, mandar numa bandeja, eu já ia mandar essa minha bandeja montada. Então, aqui nas laterais eu já ia colocando os meus produtos, tá? Ia colocando, por exemplo, os meus morangos, ia colocar uns marshmallows, já ia mandar realmente ela toda montadinha para o meu cliente em casa, ele só abrir, derreter a cobertura, porque essa cobertura a gente manda separada num potinho. É ideal a gente fazer isso porque a gente pede para ele esquentar, para ele comer aquele fundizinho realmente quentinho, tá? E aí você manda separadinha, pode até colocar na embalagem, passa no papelzinho filme, coloca aqui por cima ou manda separado mesmo, tá? E aí aqui eu vou montar rapidinho, só para vocês terem uma noção. Lógico que aí você monta com mais cuidado, você monta numa combinação que vai ficar legal, que vai ficar super bonita. Colore bastante, isso aqui eu não tinha uva em casa, mas eu colocaria uva também, tá? Inclusive assim, ai Joyce, não tenho amora, amora fica caro pra mim. Coloca uva verde, coloca uva colorida, dá um mix aí de cores nessa sua tábua, tá? Nenhum dos dois? Quanto? 1 minuto e meio. Vem pra cá que eu vou aí. Ó, aqui por exemplo, eu já teria uma possibilidade de tábua, tá? Deixa no não vir que eu vou pedir pra ele dar um zoom pra mostrar melhor pra vocês. Isso eu começo, né? Tá. Pronto, ó, aqui eu tenho a minha cobertura, então é só eu jogar aqui, dar uma blindada e já posso utilizar. Vamos tirar um print com ele assim, moço? Agora que ele tá bem bonitão. Olha, vocês estão vendo que aqui eu só coloquei marshmallow, morango e amora. Quanto mais vocês colorirem, mais frutas colocar, mais bonito vai ficar, tá? Aí aqui eu colocaria um papel celofane, colocaria um laço bem bonitão e aí eu entregaria dessa forma ao meu cliente, tá? Vamos tirar um print, gente. Tira o print, reposta aí, marca Arquitetando Doce pra gente ver quem tá acompanhando nossas lives aí. Peraí. Parei que Joyce vai dar uma viradinha pra ficar bonito, porque quem tá podendo ver, eu que tô vendo de perto aqui, a Eu tô com tábua tá medo de ali. virar e cair tudo. Depois monta de novo, se cair tudo. Ó, tá dando pra ver? Tá, Tá? Tá bom? tá bom. Depois tu filma nos stories quando estiver pronto. Tá. Vamos tirar o print. Então compartilhem, marquem Arquitetando. Beleza. Pronto, olha. Eu vou ativar os comentários e ver se vocês já colocaram alguma dúvida aqui que eu perdi quando tava derretendo. Tá, eu vou colocar o meu chocolate aqui e vou passar só pra dar a blindada, tá? Já vou fazer isso. Lembrando que aqui eu tô utilizando uma cobertura, mas poderia ser o chocolate temperado. Só não poderia ser o chocolate sem estar temperado, tá? Ou então o chocolate com um derretimento direto também poderia ser tranquilamente, tá? Realmente, Regina, tá muito bonito mesmo. Eu já tô vendo que o dia namorado da gente vai ser hoje já. Nosso jantar vai ser isso.
Quem tiver com comentário atrapalhando, aperta na telinha que ele some. Pronto, ó, passei o chocolate. Tá dando pra ver aí, Bozi, o chocolate? Tá dando pra ver. Tá dando pra ver. Tá dando pra ver, né? Pronto, é só uma camadinha, tá? Uma camada fina, realmente só pra blindar, só pra estruturar melhor. E aqui tá pronto. Então aqui a gente tem uma opção de servir esse nosso fundim para o nosso cliente, tá? Poderia ser tábua, bandejinha, poderia ser uma bandeja quadrada, uma bandeja retangular, poderia ser um cestinho de MDF, como ficasse viável para você mandar para o seu cliente já uma cesta montada. Muito tipo aquelas cestas de café da manhã, né? Crazy Table, que o pessoal chama aí, que tá uma moda do nada. Então aqui a gente ia meio que fazer uma Crazy Table para os namorados eles já abrirem, já poderem se deliciar do jeito que tá. Outra opção. Oi, quer fazer outra pergunta? O pessoal que tá ansioso aí da live, o desenho tá bem harmonioso. Quem não pegou a live toda, a gente vai postar no GTV e a receita vai estar lá no Telegram, tá? A receita do cookies está no Telegram e a montagem vocês aí viram na live como é que faz, né? A blindagem, a tábua, né? Usem a criatividade de vocês. Antes de a gente fazer a outra montagem, vamos fazer o recheio do nosso cookies, né? Então, ó, o fundim normalmente ele é servido de que forma? Com ganache. Aqui eu poderia servir com brigadeiro também, eu faria um brigadeiro ao leite bem molinho e serviria já pronto, mas eu também pediria para o meu cliente esquentar para ele ficar mais fluido na hora, mandaria separadamente da mesma forma que eu vou fazer com o ganache aqui, mas aí fica opcional para você, ou ganache ou um bom brigadeiro, super funciona, tá? Então aqui, ó, eu tenho o meu chocolate. Esse meu chocolate aqui, ele é um chocolate blend, eu coloquei um pouco de chocolate meio amargo, coloquei um pouco de chocolate ao leite, fiz o blend e vou servir. E aí, o que é interessante é aquilo que eu falei, veja quais são os sabores que mais agradam os seus clientes. Poderia ser todo de chocolate amargo, mas eu e Nuna a gente prefere algo mais equilibrado, então coloquei um pouco de chocolate ao leite. Não foi meio a meio, foi só um pouquinho para não tirar tanto o amargor, mas também não deixar tão amargo. Então vocês podem brincar assim em casa também. Eu só não recomendo fazer todo de chocolate ao leite se for um ganache, tá? E aí, ó, vou colocar o meu creme de leite. Tenham em mente a seguinte coisa, quanto mais amargo o chocolate é, mais denso ele é também. Então, de mais creme de leite a gente precisa para ter um ganache mais fluido, tá? Que no caso, a gente quer um ganache fluido aqui. Se o chocolate, ele é ao leite, então ele vai ser um ganache que ele vai ser um chocolate que ele vai ser um chocolate mais fluido. Então a gente precisa de menos creme de leite. Amargo mais denso, mais creme de leite. Ao leite mais fluido, menos creme de leite para a gente manter o equilíbrio. Se você pegar, por exemplo, 100 gramas de chocolate amargo e 100 gramas de chocolate ao leite e colocar a mesma quantidade de creme de leite nos dois, você vai perceber que você vai ter texturas diferentes nessas ganaches. Você vai ter uma muito mais líquida e você vai ter uma mais densa. Então brinquem aí com essas quantidades dentro da cozinha de vocês para vocês verem o que melhor vai funcionar para vocês, tá? Então eu tenho aqui, ó, o meu blend de chocolate e eu vou adicionar o meu creme de leite. Lembrando que assim que a gente coloca o creme de leite, o ganache da gente ele fica mais fluido. Mas a partir do momento que ele vai descansando, ele vai ficando um pouquinho mais espesso, tá? O pessoal tá adorando suas domas, Joyce. Ah, que bom. Essas aqui são da Symmetry. São lindas, né? São lindas e confortáveis também. Ó, se tivesse um fouetzinho aqui, ó, era mais fácil, né? Não trouxe uma colherzinha de chá pra mexer o meu ganache. Mas tá tranquilo, dá pra mexer. Mas assim, ganache, se a gente mexe com fouet, se a gente mexe inclusive com mix, a gente consegue fazer com que eles se incorporem melhor. E a gente acaba tendo um ganache até mais saboroso, Tem tá? como até salvar ganache. Tem um vídeo no feed de Joyce ensinando a salvar um ganache.
quando você perdeu o ponto, ele ficou com aquele aspecto detalhado, você pega um fluid, mexe, e aí você consegue salvar ele, resgatar ele do fundo do poço, ele volta à textura ideal. Então quem não viu esse vídeo, vai lá no feed, vai descendo aí uns 2 meses, 1 mês e meio, que vai ter lá um vídeo ensinando a salvar o ganache. Exatamente. Ó, essa aqui ficou a textura do meu ganache. Vocês estão vendo que nem tá muito fluido e nem tá muito denso. Se eu quisesse mais fluido, era só adicionar mais creme de leite, mas eu não vou adicionar, vou deixar desse jeito, tá? E aí, qual a importância da gente pedir para o nosso cliente esquentar? Porque esse meu ganache aqui, quando ele descansar, ele vai ficar mais duro, feito eu falei pra vocês. Então, se o meu cliente for pegar, for passar o morango, também, talvez já não esteja mais viável. Então, ele esquenta, além dele ter um ganache muito mais fluido, ele vai ter também um fundi quentinho, né? Porque o fundi tem essa característica de ser quentinho. E o fundi, ele também tem característica de ter um fundinho alcoólico, né? Que normalmente a gente pode acrescentar conhaque aqui. Eu não vou acrescentar porque eu não tenho conhaque em casa. Eu acho que não tenho nada que pareça com... Licor parece conhaque? Mais ou menos. Conhaque parece com o quê? Conhaque. Mas é tipo o quê? Uísque, cachaça ou não tem nada a ver com nada? Vou ver. Ó, o pessoal tá perguntando se é um coração de chocolate aí no meio, Joyce, quem chegou agora. Não, é uma base de cookie, tá? Poderia ser o coração de chocolate se vocês quisessem, mas eu acho que a base de cookie tá mais atual, assim. Acho mais interessante no momento. E você tá vendo esse chocolate, porque esse chocolate foi o chocolate que Joyce colocou para blindar o cookies. Isso. E ele ficar mais firme para quando você botar o recheio, ele não amolecer rápido. Isso. Minha boca tá cheia d'água. Antes de fazer outra montagem, eu vou comer uma amora com ganache. Senhor. Tô super feliz porque as lives voltaram, mas eu tô só pensando na minha dieta, como eu vou conseguir me controlar agora. Quase impossível. Ó, feito o ganache já falei pra vocês, a gente serve à parte, né? Outra opção que a gente teria de montagem. Caixinhas, pegar essas caixinhas, que normalmente já tem desenhada, a essa altura do campeonato a gente teria que comprar uma caixa pronta, né? Não dá pra mandar personalizar nem nada, mas essa aqui, ó, é toda personalizadinha de coração, com o tema de Dia dos Namorados. Então eu podia vir colocar a minha torta, que essa minha torta ela vai ficar grande para o tamanho da minha caixa, tá? Ó, ocupou quase a caixa toda. Teria que ser uma torta de mais ou menos... Uns 13 centímetros. Uns 13 centímetros. Mas aí, aqui, eu cobri com papel manteiga. Então eu poderia vir colocar as frutinhas do mesmo jeito. Vou colocar aqui só para demonstrar para vocês. E depois a gente vai fazer uma com as frutinhas no pote. A única vantagem que eu acho das frutinhas no pote é que o cliente ele vai montar tudo na hora, né? E aí a gente consegue colocar, por exemplo, kiwi, manga já cortadinho, mas cortar bem próximo, botar nos potinhos tudo fechadinho, mais próximo de entregar para o nosso cliente, né? Mas também é uma opção, tá? E aí eu compraria aqueles palitinhos. Sabe aqueles palitinhos que vendem muito, que parecem pro palito de churrasco e tem um coraçãozinho em cima, às vezes. Nessa época de Dia dos Namorados a gente encontra muito. Eu colocaria 2 palitinhos daquele aqui, realmente para fingir um espetinho de fundim. Personalizaria do jeito que desse, mas com todo o cuidado que o produto merece ter, né? Então, ó, aqui já seria outra forma de a gente servir o nosso fundim de cookie também. E o recheio, e aonde, Joyce? O recheio eu colocaria num potinho, tá? Aqui minha torta ela seria menorzinha e teria o espacinho para eu colocar o meu recheio. Poderia ser num potinho assim, num potinho maior, num potinho redondo, num potinho de vidro, se você puder investir num potinho de vidro. Vai ficar bem a seu critério, tá? Inclusive, se fosse uma base menor, eu poderia arrodear tudo aqui de fruta, tá? Se fosse uma base de cookie menor.
E a última opção que a gente tem é mandar tudo nos potinhos, né? E aí o que eu falei, mandando nos potinhos, eu conseguiria colocar morango aqui, manga picada, conseguiria colocar kiwi, conseguiria colocar saquinhos de mini Oreo. Então, tudo vai de acordo com a criatividade de vocês e como fica melhor de vocês servirem e mandar para o cliente de vocês, tá? A ideia do potinho é você mandar para ele montar na hora. Então, se eu fosse mandar tudo no potinho, eu ia tentar personalizar um recadinho, dizer a ele como ele deveria montar, dizer a ele tudo que ele deveria fazer, ia colocar uma foto, por exemplo, de tudo servido na mesa para ele ver a montagem que ele poderia fazer. Então, eu encheria meu cliente de informações para ele entregar um produto realmente bem personalizadinho, com todo o cuidado, mostrando a ele que realmente eu estava preocupada em ele ter esse fundinho maravilhoso na noite dos namorados, né? Olha aí, fazer inveja a vocês. Um mini fundizinho aqui com amora. Regina Leão tá querendo a caixa grande. Rapaz, eu confesso que eu fico com medo só da dieta. A gente tava indo tão bem, as lives voltando. Pelo menos vai ser só uma vez na semana. Por enquanto, né? Ó, inclusive quando a gente faz assim na caixa, inclusive eu vi uma caixa aqui no Shopping do Confeiteiro para vender, não sei se tem em todo canto. Ela era uma caixa, ela tinha os espaços da gente colocar os potinhos e no meio ela tinha 3 espaços pra gente colocar recheio. Não tinha uma base como o coração de chocolate ou a torta de cookies, mas a gente conseguia colocar 3 sabores de recheio. Então pode ser uma ideia também. Não quer fazer a torta cookies, não quer fazer coração, quer mandar só uma caixa, bota 3 complementos, coloca recheios de sabores diferentes e também fica legal de se comer, tá? Na noite dos namorados. Aqui eu vou botar essa tortinha pequenininha só pra dar uma noção do que a gente faria. Só um minutinho. É isso mesmo, Vanessa. Amanhã é dobrado o exercício. Ó, só pra minha caixa não ficar vazia, aqui eu teria ainda o meu potinho de recheio e colocaria algumas coisinhas assim, feito eu falei pra vocês, fechadinha, ó. E ele todo fechadinho assim seria outra opção. É uma opção, mas eu acho as outras já montadas mais bonitas, Joyce, tá? Mas ficar mais viável assim pra você também é uma opção. Então, de um único produto aí, a gente deu pra vocês 3 opções que vocês podem oferecer isso para o cliente de vocês, tá? Pessoal que tirou o print da live, não esqueçam de compartilhar, de marcar Arquitetando pra gente saber. E quem tiver aí postando coisas que estão aprendendo com Joyce, não deixem de postar a hashtag confeiteira memorável. É nessa hashtag que Joyce consegue acompanhar o trabalho de vocês, ver se vocês estão aprendendo, ver quais são as dificuldades, dar dica. Então não deixem de postar aí a hashtag confeiteira memorável, tá? Exatamente. E aí, acho que é isso, né, Moze? Ainda bem que ela não ouviu mesmo, Vanessa, senão ela já tá sofrendo. Pense numa tragédia. O que foi? Conseguir levantar a Joyce pra fazer exercício. É na força do ódio mesmo. Em vez do cookies, poderia ser bolo? Poderia ser um bolo piscina, por exemplo. Eu faria um bolo piscina, né? Porque aí o cliente ia melando no... Como é o bolo piscina? O bolo piscina é aquele bolo que a forma, ele já tem um desnível pra gente colocar o recheio em cima. Então iria o bolo e iria esse desnível para ser exatamente o fundizinho onde o cliente ficaria melando as frutas, o que fosse, né? Seria melhor o bolo de pote, mas como já falou, né? Pode usar o piscina e do diâmetro. Seria mais ou menos esse diâmetro aí também, né, Jess? 13, o piscina eu só encontro ele de um tamanho para vender, tá? Nem sei se venderia outros tamanhos. Eu acho que ele tem aí entre 15 e 16 centímetros de diâmetro. Mais ou menos um pouquinho maior que isso, eu acho ainda. E aí, gente, ficaram com alguma dúvida? Gostaram da live? A gente tá acabando aqui. E obrigado a vocês aí. Então a gente tá voltando com tudo. Semana que vem tem mais. E Joyce diariamente aí nos stories. Então não deixe de seguir os stories. Quem não tá no Telegram também, vai no Telegram. O link tá na bio.
Joyce Lira, né, o canal do Telegram, onde a gente deixa nossas receitas, onde Joyce vai colocando as novidades, as coisas que vem acontecendo aqui na Arquitetando Doce. Isso. Então espero que vocês tenham Sabe gostado. o que a gente combinou, mas que também a gente pode deixar para a próxima agora, né? A senha da... A Vanessa falou que tem vários diâmetros de bolo piscina também, Joyce. Pronto. Então comprar um pequenininho, tá? Eu acho que coisa de 15. Esse aqui tem 15, eu já acho ele um pouco grande, dependendo de como você vai servir. Pra caixa mesmo ele é grande, pra essa bandeja tá ok. Então tudo isso vocês têm que perceber antes de comprar, tá? Pensem como vocês querem vender, a embalagem que vocês vão vender e aí vocês veem o tamanho. Pro Dia dos Namorados eu acho que é algo em torno de 12 a 15 centímetros é o suficiente se a sua proposta for com 62. A Ké tá dizendo aqui que ama seus stories, Joyce, acompanha Ah, diariamente, que que é bom. doces e salgados. Que bom. Então é isso. Então é isso, gente. Boa noite. Não deixe Isso. de postar a hashtag Confeiteira Memorável e Exatamente. compartilhar a live do Príncipe. Ó, e a partir da semana que vem as nossas lives vão ser na quarta-feira, tá? Então vai ser toda quarta-feira. É isso. Beijo pra vocês. Até a próxima e até os nossos stories, né? Tchau. Tchau, gente. Até mais. Quarta-feira tem mais. E vai ficar salva, tá? A gente vai compartilhar no IGTV. Obrigado a todos aí.